Bolsa Família voltou e voltou ainda melhor. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. Que bom poder estar contigo De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, bom dia! O Jornal PT Brasil de hoje vai reapresentar as entrevistas com o deputado federal pelo Paraná e líder da bancada do PT na Câmara, Zeca Dirceu, e com a deputada Dandara Tonantzin, de Minas Gerais. Eles falam da retomada do Programa de Aceleração do Crescimento e das obras do PAC nos estados. Agora Olá, sim. Bom dia! Uma alegria grande sempre poder falar com vocês, contar um pouco do nosso trabalho aqui da bancada, como é que estão as ações na Câmara dos Deputados. E, é claro, eu sempre tenho um pedacinho aí grande do coração para falar do Paraná. Com certeza. Vamos começar aqui com uma informação que o Rogério Correia, o deputado Rogério Correia, já passou para a gente que a bancada estava em reunião com a Miriam Belchior, falando do novo PAC. Então, eu já queria abrir falando da expectativa da bancada para esse montante, né, todo esse investimento que vai ser feito no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Expectativa muito positiva, tanto é que a gente está desde manhã, bem cedinho aqui, no café da manhã, recebendo, né, a Miriam Belchior, que ao lado do ministro Rui Costa, coordena aí as ações do novo PAC, uma reunião aqui produtiva. Né? O PAC vai de novo impactar positivamente o país, levando investimento, organizando investimento, estimulando investimento público-privado por parte do próprio governo, em parceria com os estados e municípios, alguns por parte da iniciativa privada e outro volume grande de investimentos pelas estatais, os bancos públicos. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de ações, por exemplo, na área da saúde, que é uma área que eu sei que preocupa muito a população. A construção de novas unidades básicas de saúde, de UPAs, estruturas do SAMU, renovação da frota do SAMU, por exemplo. Em muitas regiões do Brasil, os veículos que estão rodando ainda pelo SAMU, nos atendimentos de urgência e emergência, salvando vidas, são de 6, 10 anos atrás, comprados ainda no governo da presidenta Dilma. Nós estamos falando da construção de policlínicas, nós estamos falando numa estruturação maior dos hospitais, né, públicos, regionais, universitários. Então tem muita coisa boa programada, e é claro que esses investimentos, e aí a gente podia falar da educação, a gente podia falar de rodovias, portos, aeroportos,
né, geração de energia limpa, renovável. Esses investimentos eles vão criando um ambiente favorável para o desenvolvimento, para o emprego, para a renda, que é o que a população, é claro, hoje mais necessita. E para o estado do Paraná, a gente lembra, né, que até o ano passado, no país inteiro, muitas obras paradas, muitas obras precisando ser iniciadas, né? Eu queria que a gente falasse especificamente desse momento do estado do Paraná e o que representa a retomada do PAC. Primeiro, eu tenho uma felicidade maior, diferenciada, porque uma das obras grandes, né, definidas pelo novo PAC para o Paraná acontece justamente na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste, onde eu fui prefeito por 2 vezes, onde eu moro há 45 anos, né, no interior do estado, na mesma casa, na mesma rua. Trata-se da pavimentação da BR-487, que é conhecida no Paraná, no Mato Grosso do Sul, como a Estrada Boiadeira. É uma rodovia que corta o Paraná numa diagonal, ela vem lá do Centro-Oeste, ela é importante para o Paraguai, ela é importante para a Bolívia, para o escoamento, né, da produção agrícola até o porto de Paranaguá. Nós fizemos 2 trechos ainda no governo da presidenta Dilma, na outra etapa do PAC, e agora o presidente Lula acerta, né, quando coloca o trecho final que falta. De um total de 120, 150 quilômetros, falta só 30 quilômetros. Essa obra ficou esquecida, é claro, nos últimos anos, e agora o ministro Renan Filho, inclusive, já anuncia, né, que está organizando uma comitiva para inaugurar um trecho que foi concluído agora, nos últimos meses, e já dá a ordem de serviço para essa nova pavimentação da Estrada Boiadeira. Nós temos investimentos lá no Paraná, também na Ferroeste. A Ferroeste é uma outra ação importante, uma outra obra pública importante, em parceria com a Ferroeste, que é uma empresa pública do Paraná, que vai expandir, né, a nossa capacidade de transporte ferroviário. A região oeste, a região central do Paraná, vai se interligar a outras regiões, inclusive chegando a Santa Catarina, chegando a Foz do Iguaçu, ao Paraguai, para dar uma condição melhor de acesso aí pelo transporte ferroviário, também ao Porto de Paranaguá, ao Porto de Antonina, aos portos do sul do nosso país, né? Nós temos um contorno e obras na BR-163, que é uma rodovia que corta de Santa Catarina até o outro lado do Paraná, no Mato Grosso do Sul. Essa rodovia vai ter duplicações e vai ter um contorno na cidade de Guaíra, que é a divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Muitos investimentos também previstos para o Paraná, e além dos investimentos, algumas autorizações, algumas organizações, né, burocráticas que o PAC vai empreender para também melhorar os nossos portos. Ou seja, são 107 bilhões de reais, obras na educação, ampliação dos institutos federais, ampliação e melhoria das estruturas das universidades federais. O Paraná tem 4 universidades federais, um conjunto grande de obras que com certeza vai marcar a história novamente, depois de 6 anos que a gente viveu um drama. Além de não ter grandes investimentos novos acontecendo no Paraná e no Brasil, a gente teve um abandono, né? Um conjunto muito grande de obras que foram abandonadas, mas que desde janeiro estão sendo retomadas. Eu perdi as contas já, a quantidade de creches, escolas que estavam abandonadas no governo anterior, que agora a gente anda pelo Paraná, anda pelo Brasil e tem alegria de ver as creches, as escolas serem concluídas. E também, né, tá na pauta desse novo PAC as moradias populares, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Como é que foi construída essa agenda de prioridades para o Estado? Quem é que foi ouvido? Como é que foi essa discussão? Olha, o presidente Lula, de forma republicana e democrática, acerta novamente, né, quando coloca de lado, nesse momento, as questões políticas, partidárias, ideológicas, as diferenças que a gente tem. Vamos ter eleição no ano que vem, vamos ter disputa, cada um se posiciona, mas agora é hora de olhar o interesse da população. E o Paraná tem que ser muito grato ao presidente Lula, porque ele não fez nenhum tipo de distinção negativa ao Estado pelo fato do governador, pelo fato da imensa maioria dos prefeitos não ter nos apoiado na eleição passada. Então, todas essas prioridades que eu falei aqui, eu citei as mais importantes, elas foram definidas ouvindo o governo do Estado, ouvindo os municípios, os prefeitos, secretários do Paraná. Por isso que ela representa bem praticamente todas as regiões,
as áreas mais importantes estão ali impactadas, e a Petrobras também voltou a investir no Paraná, né? A Repar, que é uma grande refinaria de petróleo no Paraná, em Araucária, ela ia ser vendida, né? A Fafem, que é a indústria de fertilizantes, estava paralisada. Venderam a indústria de xisto no Paraná e hoje quem comprou não consegue operar sem o auxílio da Petrobras. Então, nós vamos ter a retomada da produção de fertilizantes, uma ampliação na produção de diesel, inclusive com componente renovável, né? Com diesel feito, né, de óleo vegetal. A Petrobras também, na região metropolitana de Curitiba principalmente, vai ter um incremento de investimentos. O presidente Jean Paul esteve junto conosco visitando lá as unidades da Petrobras, e esse investimento, como eu disse, é o que gera emprego, é o que gera renda, movimenta, né, a construção civil, como acontece com Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que não tem uma outra ação de governo que gere mais emprego e renda do que os investimentos da Petrobras e do que os investimentos do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos orientando, inclusive, as empresas que são da área da habitação, da construção civil, estamos orientando os prefeitos, as prefeitas, a organizar os projetos, a demandar a Caixa Econômica Federal, a demandar outros bancos públicos, a demandar o Ministério das Cidades. E aqui em Brasília a gente tem sempre, né, uma sequência de agendas muito intensa para ir articulando aí esses investimentos, ajudando o PAC a sair do papel. Já tem coisa boa acontecendo. Aqui o Ronald Stresser comenta que o novo PAC vai transformar o Paraná e o Brasil em um grande canteiro de obras, gerando postos de trabalho, desenvolvimento, novas oportunidades de negócios e divisas. A gente tem saudações aqui do Arilson Chiorato também, aqui, bom dia, companheiro. Graça Cotelipe também, deputado Zeca Dirceu, parabéns. Alberto Quirone também te saudando, Josi Negreiros, Zeca Dirceu sempre bem-vindo. PT Paraná também aqui, salve companheiro Zeca Dirceu. E o Ronald Stresser dá aqui um bom dia para o nosso futuro prefeito de Curitiba também, dando aqui, criando uma expectativa aqui no chat Democracia, líder. E eu queria também saber de uma outra informação sobre ontem à noite, né? A Câmara Federal aprovou a nova regra fiscal e deixou o Fundeb fora da regra, né? Que era uma demanda aí de vários parlamentares da bancada também. Eu queria saber a sua opinião, como é que você avalia essa decisão? Essa decisão que a gente construiu ontem, um acordo envolvendo um conjunto muito grande de partidos, até alguns deputados da oposição, ele é muito importante para o Brasil. Ele vai dar um grau ainda maior de previsibilidade, de estabilidade, de equilíbrio para a economia do país, para atrair investimentos, para gerar emprego, gerar renda. Isso é indispensável. Tanto é que a Bolsa ontem, depois de 12, 13 quedas consecutivas, voltou a subir, né? Os investimentos internacionais, o olhar, né, do mercado financeiro também foi muito positivo com a decisão que a gente construiu, né? Deixar o Fundeb fora, deixar o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora, significa permitir ao governo federal, aos estados e aos municípios, um grau maior de liberdade para investir, para ampliar investimentos numa área que é estratégica, como é a área da educação, né? Mas o mais importante, agora vai ter a sanção presidencial, a partir dessa nova legislação, desse novo regime fiscal sustentável, a credibilidade do Brasil perante os nossos empresários, agricultores, investidores locais e também perante o mundo, que já vinha melhorando, ela avança ainda mais. A gente espera com isso conseguir, né, ampliar a indústria, a produção agrícola, a área de serviços, né? Dinamizar a economia do país, mostrando que a gente vai continuar ampliando investimentos sociais, na saúde, na educação, mas com responsabilidade, observando a necessidade também de aumento da arrecadação. E nós estamos conseguindo, sim, eu quero aqui parabenizar o ministro Haddad, né, melhorar a arrecadação sem aumentar impostos, combatendo a sonegação, os fraudadores, os sonegadores e cobrando impostos de quem vive só da especulação financeira, de quem não produz nada. Os super ricos, que pagam muito pouco, não pagam nada de impostos do país e pouco produzem, que não são empreendedores, não têm
negócios, eles vão ter que começar a pagar uma carga tributária maior, até para a gente manter um nível de desoneração do setor produtivo alto no nosso país, para que eles possam ter competitividade e possam gerar emprego e renda. Então foi uma grande vitória, viu? Aprovamos também uma medida provisória que garante o reajuste aos servidores públicos, vamos aprovar a medida provisória que estabelece o reajuste permanente também do salário mínimo, o desconto, né, na tabela do imposto de renda, para que menos pessoas, principalmente as faixas mais baixas, né, paguem imposto de renda. Então vai ser uma semana aqui vitoriosa, apesar de um grau extremo de dificuldade que a gente tem num Congresso que nós somos minoria. Nós temos que sempre lembrar isso. Entre 513 deputados, o PT tem 68, a federação tem 81, os partidos mais à esquerda que tiveram conosco na campanha não chegam a 140, 150 votos. Então, diante de um cenário de muita adversidade, a gente está conseguindo aprovar pautas positivas para o governo, mas que principalmente são pautas positivas para o Brasil. Maravilha, líder. Eu ia até te pedir para fazer esse balanço mais uma vez, que a gente sempre conversa aqui sobre a atuação da bancada, mas já trouxe aqui para a gente que, apesar de minoria, a gente está aprovando essas pautas tão importantes. Seja sempre muito bem-vindo, volte para conversar com a gente. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal PT Brasil. Um abraço a todos. Vou lá voltar para a reunião do PAC. Até mais. Vai lá, bom dia, bom trabalho. Voltamos aqui para o estúdio agora com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzy. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom ter você aqui. A gente estava com o senador Paulo Paim na semana passada. A gente vai falar também sobre as cotas, né? Ele comentando como é que está tramitando a matéria, mas a gente vai falar primeiro do PAC, deputada. São quase 172 bilhões em investimentos previstos para Minas Gerais com o novo PAC. Que obras prioritárias aí para o povo vão poder, enfim, virar realidade no Estado? Olha, é o maior investimento em construção, que vai gerar, inclusive, mais de 10 milhões de empregos diretos. Estou muito feliz porque em Minas Gerais nós vamos conseguir resolver o problema de várias rodovias que há anos assola o povo mineiro. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do país. E as BRs serão, então, prioridade. Eu quero destacar aqui um trecho no Jequitinhonha, que fica entre Salto da Divisa, Almenara, Virgem da Lapa, Berilo, da BR-367. É uma demanda há mais de 30 anos do povo daquela região, a pavimentação da 367 ali. Também a reestruturação e melhoria na 135, o trecho ali de Manga e Itacarambi. Nós sabemos que esse também é um trecho que, historicamente, o povo sempre lutou para ter mais desenvolvimento. Também teremos a finalização de obras da educação, da saúde, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que está levando muitas unidades para Minas Gerais. Deputada, e a gente sabe também, né, que é um estado do tamanho de Minas Gerais, né, com muitos biomas ali dentro, muitas realidades diferentes. Então a escolha dessas obras, né, tem que ser feita de maneira muito criteriosa. Como é que é feita a discussão assim, para escolher que obras o PAC vai contemplar? Olha, a partir das demandas e principalmente a partir dos editais. Para cada área específica da saúde, da educação, de infraestrutura, cidades, há um tipo de edital que os municípios ou o Estado poderá se inscrever para concorrer. Esse novo PAC está muito modernizado e transparente, para de fato assegurar que a gente tenha critérios na distribuição desses recursos e possa atender de fato o que é demanda da população. Que é interessante a gente lembrar, né? O governo Zema, que é o governo do Estado, sempre fez oposição aos governos do PT, né, ao governo do presidente Lula. Então, isso não é um critério mesmo para impedir que haja investimento no Estado. Né? Pelo contrário, os critérios considerados são o que tem de demanda naqueles territórios, naquelas localidades. Eu estive recentemente com o ministro Flávio Dino, o ministro Wellington Dias, lá em Belo Horizonte, e o ministro Flávio Dino entregou uma malha, uma estrutura de equipamento
para a segurança pública de Minas Gerais, que é uma das maiores da história, inclusive inaugurando ali um pavilhão no aeroporto da Pampulha, voltado para a segurança pública. Então nós temos, de fato, uma priorização desse governo a partir de critérios. Nós sabemos que Minas Gerais tem muitas demandas e o PT, o governo Lula, a nossa bancada federal, jamais irá deixar de trabalhar pelo nosso estado. Deputada, as edições do PAC, né, são muito famosas pelo legado, né? Eu queria que você comentasse o legado que vai ficar aí desse investimento, né, gigantesco, desse volume de investimento para o estado de Minas Gerais em termos de geração de emprego e renda, infraestrutura também para as gerações futuras. É um legado de desenvolvimento. E o nosso governo está comprometido para que esse desenvolvimento possa ser verde, com responsabilidade também ambiental e social. Vai levar infraestrutura rodoviária, urbana, saneamento básico, acesso à saúde, à educação para as áreas mais carentes. E nós sabemos que no nosso país, muito da desigualdade também está presente no acesso a esses serviços públicos. Então, a gente conseguir garantir que tenha estrutura lá na ponta é combater as desigualdades e gerar mais vida digna para o nosso povo. A médio e longo prazo, com certeza, será um dos grandes legados desse governo Lula. Deputada, eu também queria aproveitar para parabenizar sua atuação, né, durante a relatoria da lei que revisa a lei de cotas, né, vitória na Câmara dos Deputados. Essa Câmara que a gente sabe como é que tá, você conseguiu esse brilhante feito lá, conseguiu aprovar quase unanimidade, né, dentro da casa, e agora está no Senado. A gente conversou com o senador Paulo Paim na semana passada sobre isso. A CDH do Senado conseguiu aprovar o texto que veio da sua relatoria da Câmara. Eu queria que você comentasse como é que está esse diálogo agora com o Senado e a expectativa também para aprovar na segunda casa aí a lei que revisa, né, e torna permanente a lei de cotas no Brasil. Olha, para quem está nos acompanhando, é muito importante que entenda. A lei de cotas, que é a lei 12.711, prevê no seu artigo 7º que depois de 10 anos passe por uma avaliação, um balanço. Completou 10 anos ano passado, mas pela conjuntura, correlação de forças, não foi possível fazer essa avaliação. Nós pegamos essa relatoria assim que iniciou essa legislatura. Eu, inclusive, já estive aqui falando do que a gente pensa para esses mecanismos de aprimorar e aperfeiçoar a ação afirmativa. Nós conseguimos aprovar na Câmara um texto que coloca os cotistas como prioridade para serem bolsistas, um texto que coloca ação afirmativa na pós-graduação, para a gente ter cada vez mais mestres, doutores de periferia da quebrada, para a gente também colocar a obrigatoriedade da cota quilombola. Então foi um texto com 10 pontos, muitos avanços e melhorias. Aprovado na Câmara, apenas o PL do Bolsonaro e o Novo do Zema, que votaram contra a lei de cotas, e ele seguiu para o Senado. A nossa alegria foi já saber de imediato que o senador Paim seria o relator no Senado, porque ele acompanhou toda a discussão. Ele acompanhou, e a assessoria também, a audiência pública que nós fizemos, as reuniões com o Fórum de Pró-Reitores, com o movimento estudantil, com o conjunto dos movimentos negros. Então, esse debate, ele chega no Senado amadurecido, ele não chega do nada. Há um acúmulo ali colocado. E é com esse acúmulo que o Paim conseguiu, já na semana passada, aprovar na Comissão de Direitos Humanos do Senado esse projeto. Agora ele está na CCJ e nós queremos que o quanto antes ele possa ser apreciado e votado. Mas também queria convocar quem está nos acompanhando a nos ajudar a fazer mobilização, pressão de fora para dentro. É muito importante que essa matéria seja prioridade e tenha celeridade na votação, porque nós queremos que o presidente Lula possa sancionar ainda esse ano. Vai ser um momento super importante, né? Emblemático também desse legado que o PT também deixa no campo da igualdade racial. O Alberto Quirone aqui te saudando, grande Dandara, Josi Negreiros também te dando bom dia e as boas-vindas. Valdenice Souza, grande deputada Dandara, tem todo o meu respeito. Paulo Carvalho, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, você realmente representa a maioria minorizada pelas oligarquias. Além de muito linda, já vem aqui
Maravilhosa, Obrigada. gente, pessoalmente, então. E o Roberto Quironi pergunta aqui também, deputada, quais as iniciativas em prol do meio ambiente que tem em vista aí em Minas Gerais? Oh, mas que pergunta boa. Essa semana nós estamos no Encontro Nacional da Rede Cerrado, inclusive fortalecendo a luta pela preservação desse bioma. Eu estou na frente ambientalista e estou coordenando o grupo de trabalho que está aprofundando iniciativas legislativas para a proteção desse bioma tão importante. Olha, o Cerrado, infelizmente, é o bioma mais degradado hoje do nosso país. Nos últimos anos, houve um aumento exponencial do desmatamento. E nós já entendemos que algumas coisas precisam ser feitas. Primeiro, é que a gente possa rever o Código Florestal. O que a gente tem hoje destinado a áreas de proteção ambiental, as APPs, nas propriedades privadas, ainda é muito baixo. É cerca de 20%, podendo chegar a 30%. Nós também temos pouquíssimas áreas de proteção ambiental, de reserva ambiental, parques voltados à proteção do cerrado. Hoje, a estimativa é que está dentro de 7%, 8%. Diversos indicadores mostram que para a gente preservar de fato o que tem de sociobiodiversidade dentro de um ecossistema, nós precisamos de pelo menos 20% da reserva. Hoje não chega a 10%. Nós também precisamos de ter uma legislação voltada para a proteção do cerrado, um programa nacional de combate ao desmatamento do cerrado. Também precisamos rever o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Hoje há pouca fiscalização e nós não temos, de fato, um controle do que é destinado para a proteção ambiental dentro das propriedades privadas. 77% das áreas degradadas do Cerrado estão dentro de propriedades privadas. Então tem ainda muito a se fazer e nós estamos trabalhando muito nisso. Mas estamos também com os pés no que nos ensinou Chico Mendes, que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então estamos fazendo isso também conectado com a luta dos povos tradicionais de cada território, o debate sério e qualificado sobre o agronegócio. Também estamos fazendo isso com a agroecologia, com uma rede que está estruturando também lutas nos territórios. Maravilha, deputada, muito bom o registro também. A gente lembrar que ontem foi comemorado o Dia do Cerrado, né? A savana aí mais biodiversa do planeta e a gente precisa realmente preservar. Parabéns pelas iniciativas. Seja sempre muito bem-vinda a esse espaço. Eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente nessa terça-feira. Obrigada, gente. Eu agradeço. Acompanho o nosso trabalho pelas redes sociais. São todas Todandara, TO Dandara. Maravilha. Obrigada, deputada. Bom dia. O novo PAC é o nosso PAC. Chegou o novo PAC, o maior programa de investimento do país. O novo PAC é o nosso PAC. O novo PAC é emprego, renda e qualidade de vida para nossa gente. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. É hora de arregaçar as mangas e construir o Brasil que nós queremos. Com o novo PAC, todos os brasileiros dos 26 estados do país e do Distrito Federal terão mais oportunidades. Com desenvolvimento, justiça social, redução de desigualdades e fortalecimento da economia. A partir de agora, você vai ver obras em todos os cantos do país. Ações que levam dignidade e progresso a todas as regiões. Melhorias que transformam a vida da nossa população. São mais de 12 mil obras, gerando cerca de 4 milhões de empregos. Para fazer tudo isso, o novo PAC vai investir 1,7 trilhão em todo o território brasileiro. Um trabalho grandioso feito com a União e a parceria do governo federal com estados e municípios, setor privado e movimentos sociais. Serão 9 áreas de atuação que colocam o Brasil na rota do desenvolvimento econômico e sustentável, transformando as cidades, preservando a natureza e impulsionando o país. O novo PAC amplia os caminhos que conectam nossas cidades e o Brasil com o mundo. Universaliza o acesso à internet e permite o avanço de novas tecnologias. O novo PAC investe na infraestrutura social e na garantia dos serviços básicos para todos. O novo PAC é fonte de energia limpa e de energia que fomenta nossa economia. Saiba mais sobre cada área de investimento do novo PAC
e veja de perto quais as obras e ações que estão acontecendo na sua região, no seu estado, no seu município. Acesse gov.br/NovoPac e vamos juntos ver o melhor do Brasil acontecer. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. O Novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.